Seja muito bem-vindo, cada um que está aqui, seja da nossa igreja, sejam visitantes, todos vocês são bem-vindos. Eu fico muito feliz de ver a gente nos visitando, tá? Que Deus abençoe aí, Deus abençoe o casal que a gente conhece há mais tempo ali também. Espero que vocês se sintam bem em nosso meio e que se sintam abençoados, assim como cada pessoa que está participando do culto, inclusive de forma online também, não é? A gente está já há algumas semanas tratando de um assunto muito legal para o começo do ano, que é pensar nas nossas resoluções, no que a gente vai fazer. A minha pergunta para você é: você já fez as suas resoluções deste ano? Você já colocou assim, esse ano eu vou, e já fez a sua listinha? Se você não escreveu no papel, pelo menos você pensou em algo que você quer fazer durante esse ano? Sim ou não? Quer dizer então que nós temos algumas pessoas que já estão pensando nisso. Fico feliz por isso. Agora, você já pensou que você pode perder o ano inteiro se você não fizer a sua lista de resoluções? Porque se você não fizer, você não vai correr atrás, então perdeu o ano inteiro. Isso é dramático, então eu espero que você faça logo, porque janeiro já está acabando. Agora tem um outro risco. Você pode perder um ano inteiro se fizer a lista com os objetivos errados. E aí você vai gastar energia na propósito que não é um propósito de Deus para a sua vida. Nós cristãos, nós deveríamos tomar como modelo na hora de definir nossos objetivos, nossas metas e realizações, o próprio Jesus Cristo. E apesar dele não ter feito nenhuma vez uma lista de resoluções, em alguns momentos a gente vê ele refletindo sobre o futuro. E a gente pode imitar a sua conduta e fazer as mesmas escolhas. Então esqueça seus planos clichês. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ler tantos livros, esse ano eu vou economizar, esse ano eu vou viajar, esse ano eu vou cuidar mais de mim. Vamos jogar grande em 2023, vamos fazer como Jesus. Esse ano eu quero que as minhas resoluções sejam sincronizadas ao coração do Pai. O que Ele deseja que eu faça, eu vou fazer, eu vou correr atrás, eu vou viver. Nós cristãos não jogamos pequeno como o resto do mundo. Nós jogamos alto, nós apostamos toda a vida, mas em propósitos muito mais elevados do que simplesmente aquilo que diz respeito a nós. E é por isso que eu tenho convidado você para pensar sobre isso. Mas o meu computador, pelo jeito, não vai querer me ajudar. Nós estamos estudando Marcos capítulo 1, do versículo 35 até o versículo 39. E nós começamos a fazer isso já há algumas semanas. Se você perdeu qualquer mensagem, por favor, vá até no canal da nossa igreja e tome nota do que nós aprendemos lá. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 1, versículo 35. E eu vou colocar aqui para aqueles que estão sem Bíblia, ou que tem uma versão um pouquinho diferente. Deixa seu texto aberto, que nós vamos voltar nele várias vezes. Então você pode fazer anotações, pode destacar. E o texto diz assim: no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Ele foi orar. Jesus, ele poderia fazer muitas coisas, né? Ele fez muitas coisas no dia anterior. Foi um dia super agitado. Ele foi dormir tarde. Ele gastou bastante energia atendendo muitas pessoas, enfrentando demônios. Mas antes de qualquer pessoa acordar, ele resolveu que ele precisava orar. E com isso a gente já aprende a primeira coisa muito importante para as nossas vidas. Muito importante mesmo. Só o meu computador querer me ajudar vai ser ótimo. Esse ano, na primeira semana, nós aprendemos: eu vou priorizar o meu relacionamento com Deus. Primeira coisa na sua vida, como Jesus, é priorizar o seu relacionamento com Deus. Na primeira semana nós aprendemos isso. Primeira semana de janeiro, primeiro domingo, dia 1, eu vou priorizar o meu relacionamento com Deus. Escreva isso, viva isso. Não existe nada mais importante que isso, porque Deus é a fonte da sua vida, é a fonte do propósito. Deus também é um meio para você conseguir forças e direção no meio da caminhada.
Deus também é quem define o fim. Se não é Ele, então não tem como mais nada ocupar esse lugar. Por isso, você precisa prestar bastante atenção e colocar isso como prioridade. Jesus não priorizou o descanso, Jesus não priorizou qualquer outra coisa, Ele priorizou o seu relacionamento com Deus e acordou mais cedo para ir orar. A dica que eu deixei para você foi que você deve começar o seu dia, abrir o seu dia em oração e fechar o seu dia em oração também. Jesus fazia isso, Ele fez isso no começo do seu ministério, mas Ele fez isso também durante vários momentos do seu ministério. Às vezes Ele ia dormir mais tarde para orar, às vezes Ele acordava mais cedo para orar, não importa, Ele sempre colocava em prioridade a vida dele com Deus para poder fazer tudo o que ele fez. E olha só, o computador acordou, maravilha. Vamos lá. Este ano vou priorizar o meu relacionamento com Deus. Deus é vital, as outras coisas não são. Abre e fecha o seu dia com isso. Se a gente continua lendo o texto, está escrito assim: mais tarde, Simão e os outros saíram para... Aonde tiver vermelho, vocês leiam, tá bom? Para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Jesus aparentemente saiu na surdina, devagarzinho, quietinho. Ninguém nem sabia que ele tinha saído, nem para onde ele tinha ido. Me parece que Jesus fugiu. Mas não durou muito a fuga dele, porque logo as pessoas começaram a procurá-lo. Você também precisa ter uma segunda prioridade no seu ano. Você precisa aprender a guardar o seu coração, proteger o seu coração. O Jonatas pregou uma baita mensagem 2 semanas atrás. Vale a pena assistir de novo, né? Não vale a pena ver de novo, assistir de novo. Vale a pena porque foi muito importante. O seu coração é um santuário que não deve ser profanado. Mas tem muitas pessoas, tem muitos projetos, tem muita gente querendo colocar ídolos dentro do seu coração. Talvez até você mesmo pode eleger coisas para ocupar a sua mente. Então você precisa proteger esse santuário. E é por isso que Jesus não contou para ninguém. E saiu quietinho. Ninguém vai me incomodar. Esse é o meu momento com Deus. Eu vou proteger esse tempo, eu vou proteger o meu coração. As pessoas tinham uma agenda para Jesus Cristo, as pessoas tinham expectativas em relação a Ele naquele dia que mal tinha amanhecido, mas Ele também tinha, e por isso Ele se resguardou da agenda dos outros. Proteja seu coração, porque Ele é um santuário. O texto continua, Jesus respondeu: devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que vim. O começo do ministério de Jesus em Cafarnaum foi um sucesso. A cidade inteira estava aos seus pés. O dia não tinha amanhecido. As pessoas estão lá curiosas, querendo ver mais, ouvir mais, querendo ver mais milagres. A cidade estava lá de joelhos, atenta, faminta, sedenta. Mas porque ele passou o tempo com Deus, ele sabe que a agenda dele não é mais com aquelas pessoas. A agenda dele agora é em outros povoados, em outras vilas, e ele diz: foi para isso que eu vim. Nós já aprendemos, este ano eu vou priorizar o meu relacionamento com Deus, este ano eu vou proteger o meu coração. Agora o terceiro, que a gente viu algumas semana passada, este ano eu vou descobrir minha vocação. Jesus descobriu em Deus para que ele veio e o que ele devia fazer. Não é uma coisa que a gente define por nós mesmos. Mas presta atenção, se você não definir a sua vocação, se você não tiver muito claro para você qual que é o seu chamado, qual que é a sua missão, outras pessoas vão tentar definir para você. A mídia, a cultura, todos eles têm projetos para o seu dinheiro, projetos para o seu tempo, projetos para os seus olhos, para o seu coração. Então se você não fizer isso, outros o farão e você vai ser levado com a correnteza, vai ser levado com a multidão. Você precisa definir qual é a sua missão o quanto antes. Porém, esquece o que eu disse, foi errado. Sua vocação, o seu chamado, não é você que define, é Deus quem define. Na realidade, vocação e chamado a gente descobre, porque Deus já definiu antes mesmo de você nascer. Salmo 139, todos os nossos dias foram escritos antes que qualquer um deles ainda existisse. Deus tem o melhor projeto, as pessoas não têm, você não tem. Por isso você precisa
descobrir sua vocação. E aí muita gente pode perguntar, mas como, pastor, que eu faço para descobrir a minha vocação? Primeiro, um relacionamento íntimo com o Pai. Por isso que a prioridade número 1, eu vou priorizar o meu relacionamento com Deus. Quer saber outra coisa? Guardando e protegendo seu coração, seu santuário. Senão você vai se perder no meio do caminho. Então já está aí a dica. Você volta para o primeiro e fala, como? Vai orar. Vai buscar Deus, protege o seu coração e você vai acabar descobrindo a sua missão. Hoje nós vamos adiante, encarando o desafio seguinte à descoberta, né? Seguinte a descobrir qual que é o chamado de Deus para nós. Quando a gente continua lendo Marcos 1,38, a gente chega no 1,39. E o 1,39, as primeiras palavras dizem, então ele, 3 pontos. Depois do então, o que Jesus faz? E é aí que a gente vai continuar. E eu proponho o seguinte tema: este ano eu vou, vocês completam comigo, bem alto, viver minha vocação. É um propósito alto e grande. É emagrecer, não é tingir o cabelo, né? Ou engordar para alguns aqui. Ou vou comprar uma peruca igual do pastor Cláudio Duarte, parece natural. Esquece essas coisas. Priorizar o relacionamento com Deus, proteger o seu coração, descobrir sua vocação e viver sua vocação. Esse propósito merece estar em sua lista de objetivos para o seu ano, porque a realização da vocação não acontece automaticamente. Se você não se empenhar em viver, isso não vai acontecer de maneira automática. Um propósito, um chamado, precisa ser atendido, né? Você atende o chamado e você persegue esse chamado. Também há dificuldades envolvidas. Por exemplo, eu fui chamado para o ministério, mas nem tudo são flores. Você que está casado, cadê? O maridão, a esposa está do lado, não está? E aí, você aceitou esse chamado? Tudo maravilha, né, gente? Nem sempre. Há dificuldades no meio do caminho. Se o seu chamado foi ser pai, há dificuldades. Se é ser mãe, há dificuldades. Se é ser solteiro, há muitas dificuldades. Se você aceitou um chamado para uma carreira profissional onde você precisa fazer a diferença, haverão dificuldades, né? Tudo há dificuldades, por isso você precisa perseguir e se empenhar para viver. Também há inúmeras distrações, há outras paixões, há seduções que aparecem, há interesses que concorrem pelo nosso coração, pela nossa atenção, competem para se tornar a prioridade da nossa vida. Então viver a vocação é algo que se faz ativamente, é algo que se aplica para poder viver. Muitos não abraçam sua vocação. Outros desistem de sua vocação no meio do caminho. E há aqueles que deixam de frutificar em sua vocação. Estão fazendo, mas não estão frutificando. E hoje nós vamos descobrir por que essas coisas acontecem. Como evitar que elas aconteçam. E por fim nós vamos aprender como viver integralmente as nossas vocações. Então eu começo com a pergunta: quem gostaria de servir a Deus assim como Jesus serviu durante todo o ano de 2023? Quem gostaria de concluir o ano com a sensação de dever cumprido diante de Deus? Olha, tem algumas pessoas, quem sabe chega mais alguém, vamos lá. Quem gostaria de se engajar nas coisas que importam para Deus, ao invés de ver a vida escorrer entre os dedos, enquanto você está envolvido em distrações durante todo o ano? Quem gostaria? Deixa eu ver se mais gente vai querer. Quem gostaria? Queria? Gostaria? Amém. Então feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos viver o ano de 2023 de forma diferente. Nós queremos viver alto nos teus caminhos que são elevados. Então fala ao coração de cada um que está aqui, inclusive do meu. E nos ajuda, Deus, pelo teu poder, a viver a nossa vocação durante todo o ano 2023. Nos ensina isso, no nome de Jesus. Todos aqueles que concordam, dizem amém, amém, amém. Então vamos lá, isso tudo foi só a introdução. Eu demorei porque o computador estava muito lerdo, porque ele está esquecendo da vocação dele, né? Vamos lá, você decide fazer algo e então nós vamos fazer um teste agora de nível de prontidão e conclusão para cada um. Para o teste dar certo, você precisa ser honesto. Não adianta encher sua bola nem esvaziar demais, ok? Ela tem que estar do jeito que ela tem que estar. Eu vou apresentar para você aqui 4 alternativas e você escolhe a que melhor se encaixa. Você decide fazer algo e então você começa e termina.
Você começa a fazer logo, não enrola e não para até terminar. Você mantém a paixão e o compromisso durante todo o processo sem desanimar. Se assim que é você, já marca aí, parabéns. Depois a gente conversa no final do culto, nós precisamos de alguns voluntários desse tipo aí, aqui na igreja, beleza? Segunda opção, você começa e dificilmente termina. Você começa a fazer, mas não abandona. Mas durante o processo você para de se dedicar como deveria, com o tempo. E aí você nunca termina como gostaria de ter terminado. Sabe com um negócio meio a boca? Começa, dificilmente termina, dá trabalho. Ou você começa e nunca termina. Começo bastante empolgado, pastor, mas minha empolgação acaba logo. Eu coleciono projetos não terminados. Vários deles, em várias áreas da minha vida. Comecei, não terminei, e agora é um fardo que eu carrego. Mais uma frustração na minha vida. Já achou o seu? Se não achou, calma, tem um quarto. Você dificilmente começa. Você pensa assim, eu tenho bons projetos, eu tenho boas ideias na minha cabeça, às vezes me dá umas luzes assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, mas eu não sei o que acontece comigo, pastor, que eu nem chego a começar a realizar, não passam de ideias abortadas, elas sequer nascem. Você achou o seu? Está triste? Pô, parece que caiu um espírito aqui, uma sombra aqui dentro hoje. O que está acontecendo? Cadê o povo feliz que assinalou o primeiro? Né? Começa e termina com compromisso e paixão durante todo o processo. Esquece. Eu vou perguntar diferente. Como Jesus responderia essa pesquisa? Qual seria a resposta de Jesus em relação a algo que ele decide fazer? E então, ele começa e ele termina. Vamos ver então a continuidade do texto, versículo 39. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Esse é o Jesus. Ele passou a manhã orando. Ele entendeu o seu propósito, a sua vocação. Ele abandonou uma cidade que estava lá tietando ele e foi imediatamente pregar. E pregou. E terminou de pregar. E concluiu aquela parte da sua missão. Concluiu as tarefas que ele tinha recebido da parte do Pai. E quando a gente vê Jesus assim, a gente se pergunta como que ele conseguiu ser assim. E não me venha com aquela desculpa, mas a gente tem que entender que Jesus é Deus. Para com isso. Jesus é carne. Ele se fez homem como nós. E foi justamente por nossa inabilidade que ele fez isso, para nos conceder o caminho, para abrir as portas. Ele nos dá poder para fazer as mesmas obras, e obras, vamos lá pessoal, cadê o povo dessa igreja? O Jonatas é calminho, vocês se acalmaram demais, 2 semanas, né? Não vou deixar ele pregar 2 semanas seguidas mais não, vamos alternar. Deus nos capacita a fazer obras, Jesus nos capacita a fazer obras ainda maiores. Para de ser uma pessoa de pouca fé, o crente de pouca fé. Jesus nos capacita. Não é porque ele era Deus que ele fez as coisas, ele nunca usou o poder dele em benefício próprio. E o que ele fez cheio do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que está à nossa disposição, dentro dos nossos corações, de todos aqueles que se renderam a Jesus Cristo. Então joga essa desculpa fora. A pergunta é como que ele encontrou disposição e compromisso para cumprir sua missão e cumprir o seu chamado. A resposta é importante, porque cada um de nós também tem um chamado, uma vocação a desempenhar agora. Eu não conheço você como eu gostaria de conhecer, mas eu posso afirmar, Deus tem sim um projeto, Deus tem sim um sonho definido para você realizar intencionalmente. Você precisa descobrir, precisa começar, precisa continuar e precisa terminar. Isso é também em relação à igreja, mas é também em relação à sua vida em geral. Como marido, como esposa, como filho, como pai, como avô, como avó, como funcionário, como empregador, como um cidadão.
você tem um chamado, você tem uma vocação, Deus tem algo para você. Se você quiser abrir a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Estou abrindo a minha aqui, e aí você tem algum tempinho para abrir a tua também. 1 Pedro, lá no finalzinho, capítulo 4, versículo 10. Eu não vou colocar aqui no slide, então, por favor, abra. 1 Pedro 4,10. Está escrito assim: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Pelo menos um dom Deus te deu. É o que está dizendo aqui. Concedeu um dom a cada um, para que você use para servir aos outros, nos servirmos mutuamente, fazendo um bom uso dessa múltipla e variada graça divina. A igreja é para ser um lugar rico de pessoas abençoadas, não rico de riquezas, mas rico de dons, rico de necessidades sendo atendidas, porque Deus deu os dons para que essas necessidades sejam atendidas. Mas não é sempre o que a gente vê poucos fazendo muito, poucas pessoas carregando piano e boa parte reclamando do lugar onde está sendo colocado. Não é para ser assim, porque Deus deu um dom para cada um. Como que você vai viver o seu chamado? Como você vai viver a sua missão, a sua vocação ao longo do ano de 2023? Assim como Jesus fez algo, ele saiu para pregar, expulsar demônios, em algum lugar, em toda a região da Galileia, você tem tarefas e determinados lugares para realizar esse ano. Além das tarefas que você já tem como marido, como esposa, como membro de uma família, na sua igreja local, você tem tarefas a cumprir, que Deus espera que você cumpra, e que nós, o corpo de Cristo, dependemos disso. Que você se engaje, que você se doe, que você abrace isso com os dois braços, e se possível agarre até com as unhas. Mas desempenhe, porque quando você faz o seu papel, toda a igreja é abençoada e você vive a sua vocação. Eu não sei aonde é. Se você ainda não respondeu a pesquisa, por favor, depois você me entre em contato que eu te mando o link para você responder a pesquisa que foi lançada na semana passada, onde nós apresentamos várias possibilidades, e você se identifica lá e diz, isso aqui eu acho que sim, isso aqui eu acho que não, isso aqui eu concordo totalmente. Nós queremos saber, para convidar você para uma reunião, e te dar a oportunidade de se engajar, e servir de alguma forma aqui na nossa igreja. Então, se você não preencheu, eu não vou nem perguntar quem ainda não preencheu, que é para não constranger ninguém. Se você ainda não preencheu aquele formulário, aquele teste lá, preencha. Eu não estava aqui, eu estava de férias. E eu já preenchi. Então você não tem desculpa nenhuma para me falar, não, eu estava fazendo isso, não. Eu estava de férias e eu preenchi. E assisti o culto também. Vamos lá. Como que você vai realizar essas tarefas? No Ministério Infantil, no louvor, ajudando aqui a Mel, a Raquel, cantando aqui do lado do Mateus, ou lá em cima com a projeção das letras, ou mesmo ajudando a limpar o templo, ou atender as casas, ou orar, ou interceder, ou recepção, ou ajudando na educação infantil, ou na educação de adolescentes, de jovens, não sei, temos muitas possibilidades. Como você vai realizar essas tarefas? Como você vai viver a sua vocação? Há 4 possibilidades, e eu queria que a gente abordasse essas 4 rapidamente. Primeiro, vamos lá, você pode fazer isso que você tem que fazer, que Deus chamou você para fazer, com amor e compromisso. Essa é a melhor forma, não? Lindo. Amor e compromisso. Nós devemos servir dessa forma, e você pode servir assim durante todo o ano 2023, porque você não está fazendo isso para ninguém diretamente, mas primeiramente, quando nós servimos ao Senhor. Até lá no trabalho, nós somos instruídos pela Bíblia, que quando nós trabalhamos para o nosso patrão, na realidade não é para ele que nós estamos trabalhando, porque nós trabalhamos servindo ao Senhor de novo. É por isso que um empregado cristão tem que ser diferente de um empregado não cristão. A dedicação dele deve ser muito maior, porque ele está servindo ao Deus dos deuses, aquele que enviou o seu filho para morrer na cruz, para resgatá-lo. Então, tudo que ele faz é para a glória de Deus. Se você é filho, você deve viver essa vocação
honrando seu pai e a sua mãe, para a glória de Deus. Se você é pai ou mãe, você deve cumprir o seu papel e educar os seus filhos, não como você acha que você deve educar, mas do jeito que Deus quer, porque assim você glorifica a Deus. Se é marido, está casado com a esposa, você não vai amar ela do jeito que você acha que tem que amar. Você vai amar ela do jeito que Deus pede que você ama, instrui você a amar, porque assim você glorifica a Deus. Mulher que se relaciona com o marido, você não é um pescoço para virar a cabeça para qualquer lado que você quiser. Não. Você vai amar, servir e apoiar o seu marido do jeito que Deus definiu, para a glória de Deus. E assim a gente pode aplicar em qualquer área da vida, mesmo quem serve na igreja, pode achar que está fazendo apenas uma tarefa, mas até a simples tarefa, como varrer um templo, pode ser feito e deve ser feito para Jesus, para a glória de Deus. É assim que a gente consegue fazer as coisas com amor e compromisso. É lembrando da nossa motivação e caprichando na nossa ação. Obediência e amor são coisas que devem estar sempre juntas. A obrigação só é válida quando desempenhada com o coração. É por isso que a Bíblia fala: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não é uma obediência porque alguém exigiu, é uma obediência de coração, porque quer agradar aquele que pediu. Isso aqui tem muito a ver com a aliança. Quem está casado aí, me dá um tchauzinho só para ver os casais da igreja. Olha só, que povo feliz. Eles falam que está casado, eles dão um sorriso, não sei porquê. Que benção. Você tem uma aliança aí? Durante um tempo meu dedo engordou, eu fiquei sem a minha. Aí começaram a me cobrar, eu fui lá e mandei largar ela. Mas está aqui, ó. Isso aqui é só um símbolo. Tem o nome da Carol aqui dentro, já faz algum tempo, né? Mas é só um símbolo do que eu fiz um dia. Ninguém me obrigou a subir no altar diante das testemunhas e dizer: sim, eu me comprometo a amar essa digníssima senhora, na época senhorita, durante toda a vida, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza e na pobreza, né? Ninguém me obrigou. Eu fiz isso espontaneamente. Eu assumi essa obrigação. Eu assumi esse compromisso. Eu escolhi essa aliança. Em relação à chamada é a mesma coisa, Deus chama, mas a gente não vai amarrado. Eu não queria estar fazendo isso. Se nós queremos fazer as coisas com amor e compromisso, nós fazemos com os dois juntos. É uma obrigação que eu faço com todo o meu coração. É uma aliança que eu resolvi fazer com Deus, de cumprir o meu chamado. Essa missão é desempenhada com paixão. Vocês já ouviram falar sobre a paixão de Cristo? Isso significa que Ele botou todo o seu sentimento e até sentiu dor naquela última semana para cumprir a sua vocação. Esse mandamento eu recebi do meu Pai, disse ele em João 10. Mas ninguém tira a minha vida de mim. Eu espontaneamente a dou. Eu tenho poder para dá-la, o direito de dá-la e o direito de reavê-la. Viver de maneira espontânea, mesmo diante de uma exigência, é sinal de imaturidade. É um compromisso total que envolve ações e motivações. Quem consegue viver assim, está amadurecendo e está amadurecendo rápido. Quando enfrenta as dificuldades, vem alguém, faz uma crítica mal colocada, escolhendo as palavras erradas, ao invés de ficar chateado, a pessoa pensa assim: estou fazendo para Cristo, e não é por isso que eu vou deixar de fazer, eu vou continuar fazendo de coração. Sinal de maturidade. Vem alguém e exige: faz isso aqui porque eu estou mandando. Ele olha para a pessoa: eu faço porque eu quero fazer, e faz. Eu vou fazer de coração e não porque você está mandando. Olha que diferença. Imagina você com essa maturidade no casamento, hein? Pensa que alegria. Com amor e compromisso. Mas tem uma outra maneira, uma outra forma de você viver a sua vocação. Leia para mim, bem alto. Com compromisso, mas sem amor. É uma condição tardia na vida de muitos voluntários, fora da igreja e dentro da igreja. Assumiu a tarefa, mas com o tempo perde a motivação.
E aí as tarefas perdem o sentido, o colorido, e tornam-se apenas tarefas. E a pessoa, se pudesse, estaria fazendo outras coisas. Não abandona lá o ministério, não abandona a escala do ministério de recepção, não abandona a escala do ministério de louvor, não abandona a escala do lanche das crianças, não abandona a escala de monitor das crianças. Está lá, mas está fazendo apenas uma tarefa, o coração não está. Não abandona, mas também não faz como deveria fazer. É aquele que nós falamos lá, eu nunca termino as coisas como eu gostaria de ter terminado. Sempre começa a ficar na meia boca. É um compromisso parcial, diferente do primeiro, que é um compromisso total, envolve ação, envolve motivação. Aqui é um compromisso parcial, é só ação. Motivação não, amor não, paixão já acabou. Tem a presença, tem as mãos, tem o serviço manual, mas não tem o coração da pessoa ali, naquele momento, fazendo o que tem que fazer. Esse é o tipo de exercício da vocação que dificilmente frutifica. Porque tem muita ação, mas falta vida. É mecânico, não é orgânico. E como é que isso se tornou assim? A pessoa começou a se envolver com muitas ansiedades. Se deixou dividir com outros projetos. Ou então se deixou encher com muitas preocupações. E agora o seu coração está dividido. O coração está particionado, fragmentado em outros lugares. O corpo está aqui, mas ela gostaria de estar em outro lugar. O que eu posso dizer para qualquer um que se encaixe nessa situação, que esteja vivendo uma vocação com compromisso, não abandonou, mas sem amor, é que é impossível você servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou o contrário. Eu espero que você não viva o seu ano de 2023, essa vocação com compromisso, mas sem amor. Eu espero que você se dedique em todas as áreas da sua vida, com os dois. Vamos lá, mais uma. Terceira maneira de viver a sua vocação. Com amor, mas sem compromisso. Esta costuma ser a condição inicial de quase todos quando começam algo novo. Quando eles aceitam um desafio para ajudar no ministério, para ajudar numa iniciativa, como é que a pessoa começa? Empolgada. Nossa, eu vou fazer, vou acontecer. Ai, que legal. Povo legal, tudo legal, igreja legal, ministério legal, líder legal. As crianças são legais. Aquela empolgação, aquela paixão, muita vontade, muita emoção. Nada de compromisso real. É o que a gente chama de fogo de... o povo é da cidade, vai conhece. Fogo de palha. Você sabe como é que é fogo de palha? Vocês falam, mas não sabem, né? Quem já acendeu fogão com palha de milho? Sabe o que aconteceu comigo agora nas férias? Nós combinamos durante 3 anos, nunca dava certo. Viu, tia Rô? Por isso que eu não devolvi essas barracas ainda. Eu combinei de acampar com os meus filhos numa barraca. Aí combinei, há 3 anos atrás, com um pesqueiro aqui. O cara falou, não, pode vir, a gente deixa, você dorme aqui com seus filhos. Eu cheguei lá, ele falou, não vou deixar não. Aí eu tive que sair, nem montei a barraca. E aí meu pai está cuidando de uma roça lá em Minas Gerais, na Serra da Canastra. E eu fui lá, tempo atrás, vamos acampar. Choveu, não fomos. Não dava para sair de casa, estava chovendo até dentro de casa, na casa do meu pai. Mas agora nessas férias, pessoal, deu certo. Minha mãe falou, está chovendo muito aqui, mas quem sabe segunda e terça pode dar certo. Eu falei, estou indo. Segunda solão, terça solão, então na segunda mesmo nós já fomos lá para aquela roça. O lugar ficou fechado por 8, 9 anos. Fogão de lenha. Chegamos, eu, os meus 2 filhos e o meu pai, só nós 4 naquele lugar. Inóspito. Levamos mais de 1 hora só para chegar lá. Passamos por serra, por cachoeira, por pontes e mais pontes, matabuas e matabuas, meu pai dirigindo, eu orando. Ele enxerga só de um olho, tá, gente? Só para explicar. Ai, Deus, chegamos lá. Beleza, meninos, chegando lá, nós vamos fazer igual aquela aventura de sobrevivência que eles assistem, né? Largados e Pelados, não sei se alguém já assistiu.
Vamos fazer o seguinte, vocês já assistiram muito, vocês já estão craques, chegando lá eu vou pegar o meu celular, vocês já tiram a roupa, eu vou ficar filmando, depois a gente borra, né? Vocês vão se virar, vocês dois. Só que durante o dia eu vou dormir na casa, vocês dormem para fora, vocês mesmos se filmam. Eles começaram a olhar desconfiado para mim, né? Não, vamos falar sério. Vocês acendem o fogo no fogão, primeira vez. Quando chegamos para acender o fogo, tinha madeira seca lá, guardada para o meu pai, gravetinho, palha de milho. Só estava faltando uma coisa: fósforo. Meu pai, esqueci o fósforo. Eu falei, tá, agora eu vou ter que voltar daqui para lá. Aí reviramos, achamos uma caixinha de fósforo perdida, com 3 fósforos. O Levi, você sabe como é que ele é, né? Para frente, eu vou acender. Puf! Já era, acabou. Falei, filho, não vai dar certo, não. Vamos fazer o seguinte, eu vou acender o segundo, tá? Deixa com o papai, porque a gente não pode perder. Fui com cuidado, peguei a palha, montei certinho a palha por baixo. E acendi, coloquei na palha, a palha começou a pegar fogo, eu comecei a torcer para, né, incendiar, mas a palha queimou, mas não esquentou a lenha, e o fogo apagou. E aí nós tínhamos um último palito de fósforo, e meu pai falou, não... E ele tentou, mas estava tudo tão úmido que não deu jeito. E eu falei, agora, o que a gente faz? A gente vai ter que pegar uma varetinha e ficar daquele jeito? Pois se nem o fósforo está dando conta, como é que nós vamos ficar? Até que meu pai falou, olha, eu achei algodão. Os antigos andavam com algodão enfiado num chifre, bem apertadinho, e ficava batendo pedra no algodão e acendia. Eu falei, pai, esse negócio não vai dar certo não. A gente achou um isqueiro sem gás lá, eu peguei um chumaço de algodão e já fui logo assim... Na segunda, o negócio... Falei, caramba, queimou meu dedo. Eu coloquei lá dentro. E o algodão salvou a gente, né? Meu pai soprou, deu de apagar. Eu falei, não, pai, vamos colocar essas lenhazinhas aqui. E o algodão salvou, a gente conseguiu fazer fogo, não perdemos mais o fogo. A palha não foi eficiente para acender o fogo na lenha. Ela queimou rápido demais, ao ponto dela não esquentar a madeira. Queima rápido, mas não esquenta, ao ponto de produzir fogo na lenha. Será que você vai viver o seu ano de 2023 em relação à sua vocação com amor, mas sem compromisso? Aquela que passa de repente esse ânimo e acaba no 2º, 3º mês. Capitula, esquece e desiste quando começam as dificuldades, e elas sempre começam. Esse aqui é aquele que disse, eu coleciono projetos não acabados. Eu não acabo, às vezes nem começo, não dá. Eu estou falando aqui com amor, mas sem compromisso, mas eu estou sendo muito generoso, porque não dá nem para chamar isso de amor verdadeiro. Porque todo amor é traduzido em atitude, é traduzido em compromisso. Isso aqui são apenas sentimentos passageiros que se desmancham facilmente. Nada se firma com esse tipo de amor. Ele não é realista, ele é idealista, ele vive um sonho como se tudo fosse maravilhoso, na hora que descobre que não é maravilhoso, que é difícil, que existe compromisso, existe sacrifício. Então, ele descobre que aquilo que ele abraçou não passava de uma ilusão, não tem solidez para resistir às dificuldades que sempre surgem na vida e no ministério. Você vai viver a sua vocação desse jeito esse ano? Me responde, por favor, e fala. Não, pastor, misericórdia. Não. Não quero viver com amor, mas sem compromisso. Imagina, gente, você ficar fazendo uma coisa ali e já é só a emoção que já passou. Pelo amor de Deus, é muito triste, mas pode piorar. A pior das condições é tentar viver, né, a sua vocação sem amor e sem compromisso. A vocação não desperta nem sequer o interesse da pessoa. Não há engajamento nem na ação e nem motivação no coração. Mas isso não é porque a pessoa não ama, nem se compromete. É que ela está comprometida e apaixonada por outras coisas. Isso pode acontecer com você no ano de 2023.
Você não vai viver a sua vocação com amor e paixão se você já estiver apaixonado e comprometido. E se isso está ruim, pode ficar pior. Eu esclareço para você. Geralmente, quando nós não estamos comprometidos com o chamado de Deus para nossas vidas, nós estamos apaixonados e comprometidos com outro chamado. Mas esse chamado não nos liberta. Ele nos aprisiona. Só Deus nos liberta. Só Deus nos convida a participar com Ele do que Ele está fazendo com o nosso coração, livremente. Nós somos convidados a nos submeter em aliança intencional. Mas se você se apaixonar por outras coisas, viver outros projetos, não é você que vai ter esses projetos, são esses projetos que vão ter você. Você vai ser um escravo dessas coisas. Você não vai ser uma pessoa livre, mas uma escrava das suas próprias paixões. Vigia, acorda com o que eu estou te dizendo logo no começo do ano, para que isso não aconteça com você. Misericórdia da sua vida, eu não quero isso para você, nem para mim. Dá uma olhadinha em Provérbios, capítulo 5, versículo 22, enquanto eu bebo água. Provérbios 5, versículo 22. Eu dei uma golada aqui com medo de fazer barulho. A minha esposa fica falando, nossa, por que você faz tanto barulho quando bebe água? Eu não sei nem como é que eu consegui beber sem fazer barulho. Vamos lá. Provérbios 5, versículo 22. A minha versão, NVT, está escrito assim: as maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Ímpio é todo aquele que despreza a vontade de Deus para poder viver os seus desejos, as suas paixões. E se você não estiver vivendo as paixões de Deus e o projeto de Deus, adivinha o que você vai estar vivendo? Os seus, ou os plantados pelo diabo no seu coração. E aí você vai ser um prisioneiro do seu pecado durante todo o ano. Deus o livre. Se você achou ruim isso, viaja comigo para o Novo Testamento, mais uma vez, 1 Pedro, só que agora o capítulo 4, versículo 1. E lá está escrito, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Está escrito assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve, e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida, presta atenção nisso, buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Quais são essas coisas? Imoralidade e desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas e por isso os difamam. Lembre-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Vou parar por aqui, já está suficiente. Nós temos 2 projetos de vida. Você pode viver como um cristão que se parece muito com uma pessoa do mundo, que vive atrás das suas paixões, perseguindo para satisfazer os seus interesses, mas isso não é bom. Deus tem um projeto para você, e esses projetos do passado precisam ser largados no passado, para você viver projetos muito mais elevados que Deus sonhou para você. Deus está te chamando para um projeto de vida que Ele projetou, que Ele tem, esses satisfazem de verdade, os outros só escravizam. E olha que coisa absurda, aquelas pessoas que não entendem por que nós estamos na igreja e não numa festa agora. Por que nós, às vezes, vamos orar e não assistir uma novela? Por que nós vamos ler a Bíblia, ao invés de ficar apenas vagueando na rede social? Por que nós abrimos mão de certas coisas para nos dedicar às outras? Acham que nós somos loucos? Eles não entendem que eles vão ter que prestar contas por cada um desses minutos, horas, dias e meses que eles se engajaram em projetos vazios, ao invés de se engajar no projeto de Deus. Se isso é terrível para eles, imagina para um cristão. Imagina para um cristão que ouve a verdade domingo após domingo, como é que você vai viver o ano de 2023?
Pelo que você está apaixonado hoje? O que tem despertado o seu interesse? Está aqui, meus irmãos, 4 formas de viver sua vocação. Eu não estou aqui para tacar pedra em você, pelo contrário, eu taco pedra até em mim, em muitos momentos da minha vida. Eu não estou lá no amor e compromisso. Eu estou perdido, eu estou iludido, eu estou distraído, estou frustrado, e não estou vivendo como eu deveria viver para minha própria desgraça. Mas, nesse começo de ano, por sua graça, Deus tem nos alertado e nos convidado a refletir sobre isso. Vamos dar mais uma olhada no que Jesus fez. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando demônios. Jesus viajou a pé, um passo de cada vez, cada um desses passos com todo o seu coração. Jesus pregou a mensagem, cada palavra foi proferida de todo o coração. Ele viveu com total compromisso, ele viveu com total paixão. Entre essas palavras que Jesus pregou, muitas se destacam. E para não dizer que eu preguei aqui da minha cabeça, já que hoje eu não preguei expositivamente, se você abrir Marcos capítulo 4, versículo 3 em diante, pode abrir a sua Bíblia, por favor. Nesses ensinamentos de Jesus, ele começou a contar histórias, parábolas. E uma parábola que ele conta, e muita gente conhece, é a parábola do semeador. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, na terra dura e pisada pelas pessoas. Ela não tinha lá lugar para entrar. E o que aconteceu? Vieram os pássaros e comeram as sementes. Parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde a terra não era profunda. Ela logo brotou, mas quando o sol aqueceu, ela murchou e morreu, porque ela não tinha raiz profunda o suficiente para aguentar o sol. Se queimaram, secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e esses espinhos cresceram e sufocaram as plantas, de forma que essas plantas não deram fruto. Mas aí vem a boa parte. Outra parte ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Jesus contou essa história. Todo mundo ouviu essa história. Ninguém entendeu essa história. Tanto é que os próprios discípulos de Jesus chegaram para ele em particular e falaram: Jesus, gostamos da história, você explica, por favor, que a gente não entendeu. O que significa isso? Como é que você fala que o reino de Deus é semelhante ao semeador que saiu semeando semente caiu aqui, caiu lá, e só na terra boa que frutificou? O que significa tudo isso? Então Jesus resolveu explicar para eles, né? No versículo 15 em diante ele diz: algumas pessoas são como as sementes à beira do caminho. Presta atenção, algumas pessoas são como as sementes na beira do caminho, onde a palavra é semeada, como eu estou semeando, em nome de Deus, no seu coração hoje. Como é que você é? Se você for como semente à beira do caminho, logo que você ouve a mensagem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. E ela nunca vai viver a vocação, nunca vai germinar, porque saindo daqui, acabou. Será que você é assim? Vive uma vocação sem amor e sem compromisso. A mensagem vem e vai, entra no ouvido, sai no outro. E 2023 escorre pelos dedos. Jesus continua a sua explicação dizendo: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, algumas versões com entusiasmo. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam.
Ah, pastor, não, eu vou ajudar, eu vou responder o formulário, vou começar a ajudar a turminha ali. Não, vamos. E aí no primeiro entrevero, na primeira dificuldade, na primeira discussão, no primeiro desencontro, isso não é para mim não. Tchau. Cansei. Não tem raiz. Não sustenta. Só empolgação. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Infelizmente, esse é o que eu mais tenho visto. Pessoas que não morreram na fé, mas também não frutificam. Semana que vem nós vamos ter a assembleia da igreja. E os números não são bons, não. Infelizmente. Eu estou convocando todos os membros. Semana que vem, assembleia, depois do culto. Se é membro, você tem que estar aqui. Viu? Você que está em casa, tem que estar aqui também. Assembleia. Nós vamos olhar os números. E os números dizem, não mentem. Há trabalho, mas não há vida. Não tem frutos. E por quê? Porque a vida está sufocada. Eu vejo na frequência do culto. Vocês não sabem, mas eu estou tirando foto dos cultos. Desculpa os visitantes, tá, gente? Nós vamos ter uma discussão de relação aqui agora. Estou tirando foto faz 10 domingos. Só alguns ganham estrelinha. Só alguns estão vindo. Tem gente que há 10 domingos não aparece na igreja. Para assistir o culto. Aí você pensa, nossa, pastor, E os que estão vindo, é porque tem algum ministério. Muitos deles, que Deus tenha misericórdia, estão no compromisso. E o amor é como a palha quase apagando. Sofrendo. Terrível a nossa situação. O que é que nós vamos fazer? Por último, há aquela semente que cai na terra boa. Ouvem a palavra, aceitam a palavra e dão uma colheita de 30, 60 até 100 por um. Sabe por que eu não estou desanimado? Porque eu estou pregando agora a palavra de Jesus Cristo. E se um de vocês ouvir essa mensagem com o coração e aceitar, já vai ter valido a pena. Nós vamos ter 30, 60, 100 por um. Como é que vai ser? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Dicas práticas e assim eu termino. Regue sua falta de amor e compromisso com lágrimas de arrependimento. Você que está com seu coração duro, pisado, não se envolve com mais nada, cansado, sabe? Terra de beira de caminho. Chora em cima dessa terra. Fala, Deus, eu não quero viver assim. Minha vida está passando e eu não estou engajado em algo grande que vá além da minha existência. Enquanto Jesus Cristo deu a vida dele por mim, eu estou dando muito pouco. Eu estou triste com essa situação. Me perdoa. Regue sua falta de amor e compromisso com lágrimas de arrependimento. Eu não estou brincando, eu estou falando muito sério com você que está desanimado na igreja. Você que está parado, que é só uma pessoa que assiste o culto. Chore, meu irmão. Essa situação não é para ser assim. Não era para ser assim. E se não é o teu caso, não chore pelos outros. Ajuda a regar essa terra dura com as tuas lágrimas também. Deixa eu ser mais específico. Jovens estão desanimando de servir na igreja. Vão para a faculdade e começam a se comportar como se nunca tivessem ouvido instrução durante toda a infância. Começam a se comportar como pessoas do mundo, ouvir as músicas, ir nas festas, vestir as mesmas roupas. Nossos filhos, meus irmãos, aqui dessa igreja, estão se perdendo na universidade.
Não é motivo de chorar? Chore. Vamos chorar mais. Eu lembro de um pastor que falava bem assim, ele queria avivamento na igreja dele, aí ele achou que estava chorando pouco, ele falava: Deus, não estou conseguindo chorar mais, põe lágrimas nos meus olhos. Pastor Jeremias Pereira. Eu estou chorando, bastante. Eu queria convidar vocês que entendem que nada pode ser mais importante que a vocação de Deus para nossas vidas, chorar também. Regar com lágrimas essa terra dura até que ela amoleça. Segunda dica: aproveite as dificuldades para aprofundar seu compromisso em amor. Você que se decidiu: não, eu vou, pastor, não importa se com coração, se com coração, quer saber, eu quero viver o que Deus tem para mim, não sei como é que vai ser, estou dentro, me quiser colocar em 3, 4, eu me sacrifico para a universidade, eu me sacrifico no trabalho, a única coisa que eu não estou me sacrificando, não estou me dedicando, é na obra de Deus, então eu quero me dedicar, não sei como vai ser. Ok, abrace, mas quando surgirem as dificuldades, use elas para aprofundar o seu compromisso. Lembre-se, estou fazendo para Deus e Ele merece. Eu não vou abandonar isso aqui, não só não vou abandonar, como vou fazer de coração, espontaneamente. Não é porque ninguém está pedindo, não é porque eu estou na escala, é porque eu quero fazer o melhor para o meu Deus, Ele merece o melhor. E Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar, você não vai desistir. Terceira e última dica: arranque logo tudo que compromete o pleno exercício de sua vocação. São os espinhos. Não dá para frutificar com espinhos. É preciso arrancá-los fora. É que nem erva daninha no canteiro. Tira a vitalidade e a energia que deveria ir para a planta. Arranca fora. Pega o seu celular, joga pela janela. Para de assistir aquela novela. Desinstala aquele aplicativo. Termina esse relacionamento. Fui longe demais? Não fui. Um relacionamento não te leva para o céu, não te preenche. Relacionamento abençoado é aquela pessoa que te conduz para Deus. Que te incentiva a estar mais próximo de Deus. Se não é assim, é melhor abrir mão desse relacionamento. Principalmente se você está namorando, viu? Cadê os jovens? Vocês acham que eu estou falando muito sério e não estão realizando. Algumas gerações atrás, um pregador pregou nas universidades. Em uma universidade dos Estados Unidos, tinha um cara que estava estudando direito, se não me engano. Aluno muito dedicado, filho de uma família, sofrida, muitos irmãos. Mas ele estava lá, ele tinha conseguido entrar na universidade, estava fazendo bem. E o cara foi e pregou, e fez um chamado. E aquele jovem ouviu o chamado, e aceitou o chamado, e trancou a matrícula na universidade, pegou um navio e veio para o Brasil, e começou a Igreja Presbiteriana do Brasil. Deixou tudo. E por isso nós estamos aqui. Quando eu falo que você precisa arrancar tudo que compromete o pleno exercício da sua vocação, eu não brinco. É sério. Tenha coragem de fazer isso. Vale a pena fazer isso. E acima de tudo, Jesus merece que você faça isso. Às vezes a universidade está atrapalhando. Às vezes o namoro está atrapalhando. Às vezes o jogo está atrapalhando. A série está atrapalhando. Desassina, economiza dinheiro. Amém, pessoal? Vamos orar? Queria convidar você a fechar os teus olhos rapidamente. Existem 4 formas de você viver a sua vocação nesse ano. Mas só uma é certa. Você sabe qual é. Você ouviu. Com amor e compromisso. Você que é diácono, como é que você vai servir a Deus durante todo o ano? Amor e compromisso. Você que é presbítero da igreja, como é que você vai servir, independente se os outros estão servindo? Amor e compromisso. Você que ajuda as crianças, amor e compromisso. Você que tem um chamado para alcançar os jovens, amor e compromisso. Você, mulher, não importa onde, se aconselhando, visitando, orando, ajudando com as crianças, cantando, ajudando aqui com as artes, com a tecnologia, amor e compromisso.
Você que é mãe, desempenhe o seu papel com amor e compromisso. Você que é pai, desempenhe o teu papel com amor e compromisso. Você que é membro da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, ou da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou de outra igreja, seja um membro que atua com amor e compromisso, total paixão. E quando chegar o final de 2023, nós vamos ver os frutos, e vamos nos alegrar, e vamos festejar, porque teremos vivido a nossa vocação com paixão. Vai valer a pena. Seu Deus, eu quero viver esse ano 2023 com amor e com compromisso. Eu quero viver essa vocação que o Senhor tem para mim, ó Deus, não parcialmente, mas integralmente, tanto lá em casa, onde o Senhor me fez líder e sacerdote do lar, como aqui na igreja. Eu oro, ó Deus, que o Senhor me dê essa paixão, que o Senhor inflame o meu coração, e não só o meu, mas de cada um que está aqui, porque cada um que está ouvindo essa mensagem pode ser aquele coração que é terra boa, que ouve e guarda e aplica e vive isso com intensidade e constância o suficiente até produzir muitos frutos, 30, 60, 100 por um. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Restaura a saúde desse corpo, restaura a saúde dessa videira que é a tua igreja. Vem podar o que precisa ser podado, coloca adubo onde precisa ser colocado adubo, mas ajuda para que cada um de nós venha frutificar para a glória do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queria convidar você a ficar em pé, eu vou impetrar a bênção, e aí logo após nós vamos ter a assembleia do Espaço Crescer e Vencer, e eu convido todos os membros da igreja, ou aqueles que são parceiros, dessa instituição, a ficarem para participarem. O Leandro vai conduzir para nós daqui a pouquinho. Estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que o poder do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um de vocês, os capacite a viver integralmente a vocação divina nesse ano, em nome de Jesus.